Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos aqui presentes, também você que nos assistem pelas redes sociais. A leitura preliminar do estudo do Evangelho desta noite é do livro Fonte Viva, de autoria do Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Tem o título Na Obra Regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos do que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinarmos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em redor de nós. Se lhe aplaudirmos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante com quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras inferiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento para louvar a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que vem até nós. Agradecendo por mais um dia de bênçãos que nós recebemos, agradecemos por nossa saúde, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Agradecemos também pela oportunidade dessa reencarnação, onde temos a chance de nos melhorarmos, sempre buscando fazer o bem, para assim evoluirmos a cada dia, um passo a passo, para assim conquistarmos cada vez mais as bênçãos do nosso Mestre Jesus. E gratos que somos, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Essa noite o comentário do Evangelho é sobre o capítulo 14, que tem o título Honrai teu pai e tua mãe. E se baseia numa passagem dos Evangelhos que diz que Jesus estava em uma residência, em uma casa, com seus discípulos e uma grande multidão, e eis que chega
à porta da casa sua mãe e seus irmãos e dizem que vieram buscá-lo porque ele teria perdido o espírito, ou diga-se de passagem, que ele estava louco, que ele tinha perdido a razão. E Jesus pergunta: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E diz que meus irmãos estão aqui. Até nós chegarmos ao conhecimento da doutrina espírita, nós não temos uma compreensão exata desta passagem. Por quê? Porque nós acreditamos que a família é uma só. E Jesus parecia que estava recusando a sua família. E ele não deixava de ter razão, porque sua mãe não compreendia muito a sua missão e seus irmãos não compreendiam nada daquilo que ele vinha fazer no planeta. Então, ele era considerado a ovelha negra da família. Mas passam os séculos, vem o Espiritismo para nos esclarecer que nós temos dois tipos de família: a família corporal e a família espiritual. Antes do conhecimento da doutrina espírita, nós acreditávamos que o espírito do filho, ele provinha do pai e da mãe. Tanto que existe um ditado que diz que a fruta nunca cai longe do pé. Filho de tigre sai pintado. Mas o conhecimento da doutrina espírita, nós compreendemos que o espírito do filho não provém do pai nem da mãe, não. O pai e a mãe não são nada mais, nada menos do que dois espíritos que permitem que um terceiro espírito venha ao planeta para fazer a sua evolução. E a doutrina espírita também nos esclarece a respeito dos dois tipos de família. A família corporal nós conhecemos. Todas elas são semelhantes: pai, mãe, filhos, tios, sobrinhos, parentes. E a gente percebe que todas as famílias, os espíritos não são iguais. Tem aqueles que são diferentes, aqueles que têm dificuldade de relacionamento, aqueles que têm um bom relacionamento. Então, até o conhecimento da doutrina espírita, a gente não consegue compreender que existem, como coloca Allan Kardec, dois tipos de família. E quando a gente analisa os dois tipos de família, a família corporal e família espiritual, nós estamos vendo a interdependência, ou seja, a interligação de 4 dos 5 princípios da doutrina espírita. Primeiro, é a existência de Deus, que criou nós, espíritos, o elemento inteligente do universo, e nos dá a eternidade para fazer a nossa evolução. O segundo princípio, que é? A existência e a imortalidade do espírito. Não morremos. A gente só, o máximo que acontece, a gente troca de corpo como quem troca de roupa. Agora, no inverno, tem dias que a gente enforca o banho, mas podemos trocar de roupa sem ter tomado banho, tranquilamente. O terceiro princípio, que é? A reencarnação. A reencarnação é a maior e a melhor prova do amor de Deus para com todos nós, porque nos dá a oportunidade de continuar a nossa evolução depois de uma estada aqui no planeta. Vamos ao plano espiritual, voltamos através da reencarnação e assim sucessivamente. Somos espíritos imperfeitos, depois seremos bons espíritos, depois seremos espíritos puros. E o último princípio, que é? É a comunicação entre os dois planos da existência. Hoje, nós que estamos aqui e você que está na sua casa, somos espíritos encarnados. Estamos com um corpo de carne. Vai chegar um dia em que vamos estar desencarnados, vamos morrer, e a morte, que é nada mais nada menos que o esgotamento dos órgãos, o espírito continua vivo e volta à espiritualidade. Então, esse processo de vai e vem da espiritualidade é que nós temos a família espiritual. Este é um conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que vem resolver os problemas de família. Por que eu tenho um filho problema? Por que eu tenho uma esposa problema? Por que eu tenho um cunhado, um parente ou contra-parente com quem eu tenho dificuldade de relação? Por quê? A doutrina espírita nos esclarece que na família nós recebemos aqueles espíritos com quem nós temos afinidade.
São espíritos que reencarnam junto conosco há várias e várias vezes. Então, nós temos uma afinidade, nós temos um progresso, nós temos ideias semelhantes, mas, a partir da reencarnação, nós sabemos que, além dos espíritos com quem nós já tivemos um bom relacionamento, tem aqueles com quem nós tivemos problemas, né? E Deus permite que reencarnem na nossa família para quê? Para que nós possamos nos aproximar e nos amar. Então, é interessante a gente fazendo uma reflexão rápida com esses dois tipos de família, nós aprendemos que a vida continua nos dois planos da existência. Por quê? Porque, retornando à pátria espiritual, é normal que nós vamos nos reunir com quem? Com a nossa família espiritual. Tem depoimentos na literatura mediúnica da reunião de familiares no plano espiritual. A literatura mediúnica nos coloca que até no momento que estamos retornando à pátria espiritual, no momento da morte, do desligamento do espírito do corpo, ali estão os nossos familiares que vêm nos receber, vêm nos parabenizar quando nós vencemos a etapa e vêm nos ajudar a refazer um planejamento encarnatório, caso nós não tenhamos cumprido tudo aquilo que nós nos comprometemos. E os nossos inimigos ficam aguardando, né? Para que possamos nos reatar os laços de amor para com eles. Então, isso a gente compreende que no passado a gente pensava basicamente na família corporal. Claro que era só esse conhecimento que nós tínhamos. A partir do momento que nós começamos a evoluir, nós começamos a compreender a nossa família espiritual e, principalmente, compreender o porquê dos desajustes, dos problemas dentro da nossa família. Por isso que o ensinamento que Jesus nos transmitiu, aqui estão meus verdadeiros irmãos, referindo-se àqueles que não eram seus parentes. Os parentes eram o quê? Como eu já coloquei, era a família corporal de Jesus, que não tinha conhecimento, não tinha convicção do trabalho que ele veio fazer no planeta. A mãe conhecia um pouco da missão, tinha o amor maternal, mas também ficava preocupada com as viagens de Jesus, porque não tinha o conhecimento de que ele era o Espírito puro que tinha vindo ao planeta para nos trazer o quê? A lei de amor. Os irmãos eram o quê? Espíritos do planeta. Assim como nós, eles não aceitavam as palavras de Jesus, não aceitavam a missão de Jesus, como acontece com nós, passados 2000 anos. Muitas vezes a gente lê Jesus, pensa sobre Jesus, mas não consegue colocar em prática os seus ensinamentos. Por quê? Nós estamos a caminho de ser a família espiritual de Jesus. Vai chegar um dia e todos nós vamos, além de compreender os ensinamentos do Mestre, vamos colocar os ensinamentos do Mestre. E quando ele coloca, eis aqui meus verdadeiros irmãos, ele estava se referindo à sua família espiritual. Quem eram os apóstolos? O Evangelho nos coloca que eram pessoas humildes, pessoas do povo, pessoas sem conhecimento, pessoas de um nível econômico baixo. Isso materialmente. Mas, espiritualmente, claro que eram espíritos que foram, vamos dizer assim, contratados por Jesus, foram chamados por Jesus, já por terem uma evolução espiritual, para quê? Para poderem compreender os ensinamentos de Jesus e depois colocar em prática e levar o Evangelho de Jesus a todos os povos. Um exemplo de apóstolo, o Paulo não conviveu com Jesus. Paulo era o perseguidor dos judeus, dos cristãos. Só que encontra-se com Jesus às portas de Damasco, compreende seu erro e, a partir dali, ele passa a ser o quê? O divulgador do cristianismo. Então, eu vejo que o exemplo de Paulo, que seria um dos mentores da nossa família espiritual, e todos nós, já que não pudemos seguir Jesus, acho que eu coloquei isso ontem, vamos seguir Paulo, Pedro, Tiago, o apóstolo João, porque eles são exemplos vivos de compreender os ensinamentos de Jesus, colocar em prática e
divulgá-los. Vamos agora à nossa irradiação. Você que está em casa pode colocar um copo de água, porque neste momento os trabalhadores, os espíritos do Centro Espírita Allan Kardec vão até a sua casa para fluidificar a água. E vamos mentalizar aquelas pessoas que estão necessitando de ajuda. Vamos enviar a eles o nosso carinho, o nosso amor. E assim, encerrando esse evangelho, vamos enviar energias boas através dele para todos os lares, para todas as residências, para que sejam abençoadas, para que seja levado o amor, a paz e a compreensão a todos aqueles que necessitam. E também que essas energias possam ser envolvidas no Mestre Jesus com as curas de todas aquelas pessoas que passam por problemas de saúde, que estão adoentadas, que estão nas residências, nos hospitais, nas casas de repouso, todas aquelas pessoas que estão passando por doenças das mais diversas e também pelas aflições do corpo e da alma, que possam ser beneficiadas com essas energias do amor, da cura, para que possam assim melhorar, para que possam sempre ter em mente as bênçãos do nosso Pai Maior e do nosso Mestre Jesus. E também vamos pedir por todos aqueles que estão passando pelas dificuldades, pelos frios, pela fome, que possam ser alimentados com a palavra e com as bênçãos do nosso Senhor. E com gratidão nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E assim também nós agradecemos pela presença de todos aqui em nossa casa e presença de quem nos acompanha pelas redes sociais. E também fizemos o convite para no próximo sábado estarmos juntos em mais uma explanação doutrinária e no domingo mais um evangelho virtual e também presencial. Que assim seja. Uma ótima semana a todos.